O que está acontecendo na Síria nesse momento? Situação extremamente delicada. A Rússia voltou a bombardear depois de 8 anos o território sírio. O que está acontecendo com as tropas de Bashar al-Assad? O que está acontecendo no Oriente Médio, para além da Síria, com esse possível cessar-fogo, esse início de cessar-fogo entre Hezbollah e Israel? Por que essa situação não se estende para Gaza, para a faixa de Gaza, e também é definido um cessar-fogo com o Hamas? Vamos falar também sobre a Rússia e os próximos passos dessa guerra com a Ucrânia, a situação que está a Ucrânia, que espera, inclusive, ao longo dessa próxima semana, receber um convite formal para poder fazer parte da organização do Tratado Atlântico Norte. Em que pé que estão essas coisas, até onde a gente vai. Vamos dar uma olhada nas questões geopolíticas que envolvem o mundo, que aconteceram nessa última semana ou estão acontecendo nesse momento. Olá galera, eu sou o professor Roger Daltri, esse é o canal Geografia em Pauta, sejam bem-vindos à Geopolítica. Vamos tratar desse tema e de vários temas pertinentes à geografia para o nosso dia a dia. Se você gosta desse assunto, já sabe, inscreve-se no canal aí, ative o sininho das notificações para não perder nenhum assunto importante como esse. Vamos começar falando sobre a situação da Síria. Eu vou trazer um mapa para vocês que mostra um pouco dessa situação delicada que ela está vivendo. Quem controla a Síria após 13 anos, tá, de início da Primavera Árabe, que a gente teve uma situação de insurgência do povo, de parte desse povo, contra o governo que estava no poder, que continua no poder mesmo após 13 anos, mas ainda não controla todo o território. E agora, com a segunda cidade mais importante sendo dominada por essas tropas, vamos ver quais são os caminhos e o que está trazendo por trás desse problema, desse conflito envolvendo a Síria, lá no Oriente Médio. Bora dar uma olhada então. Olha aí galera, a gente dá uma olhada aqui melhor, né, nesse mapa que mostra sobre o controle da Síria hoje. Hoje nós temos forças lideradas pelos curdos. Até fiz um vídeo algum tempo atrás aqui no canal mostrando um pouco disso, né? Na fronteira com a Turquia você tem uma população curda muito grande, significativa no mundo e muito presente nessa região. É um povo sem território que busca a criação de um território próprio, que seria inclusive entre a Turquia e a Síria, criar o território do povo curdo, o Kurdistão ou algo similar, tá? E aí se você observar por esse mapa, que agora já está ficando desatualizado, uma grande parcela do território é controlada por forças lideradas pelos curdos, que não são tropas ligadas ao governo de Bashar al-Assad, presidente da Síria, tá? Temos também forças jihadistas, né, que estão nessa região e que agora dominaram aqui, ó. Estão observando Alepo, a segunda maior cidade, não é a capital, Damasco, mas é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade extremamente importante para essa região e que agora convive com a situação. E a gente vai falar do que aconteceu daqui a pouquinho. Temos lugares onde os rebeldes sírios apoiados pela Turquia e militares turcos também dominam. Na fronteira com a Turquia você vê aqui duas grandes faixas territoriais dominadas por rebeldes sírios apoiados pela Turquia ou por militares turcos. Temos a área controlada em cinza aqui pelo governo sírio, que é uma área bem significativa, é a maior área do território, e nós temos também uma pequena área de rebeldes sírios também controlando pequenas faixas do território. Então, aqui você tem os rebeldes sírios, aqui você tem os jihadistas, que agora ampliaram essa área de atuação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pode observar que é uma região bem delicada, tá? Essa região, muitos até dizem que o Oriente Médio é um barril de pólvora, uma região extremamente importante do ponto de vista econômico para o nosso planeta. Mas se você observar, ó, vamos falar daqui a pouco do Líbano. Tá aqui o Líbano, tá aqui Israel. Outras duas áreas que a gente vai tratar desse conflito geopolítico delicadíssimo que está acontecendo até nessa fronteira aqui entre Israel e Líbano, o que está acontecendo nesse cessar-fogo que foi mediado aí pelos Estados Unidos para poder diminuir as tensões no sul do Líbano entre o Hezbollah e o governo, o exército, melhor dizendo, de Israel. Bora dar uma olhada então nessa situação. Olha só, pessoal, Síria fecha estradas e cancela todos os voos no aeroporto de Alepo diante da invasão de rebeldes. Grupo se opõe ao governo, prometeu chegar ao coração da segunda maior cidade do país há quase 10 anos, de serem expulsos daquela região. Rússia prometeu ajuda para combater os rebeldes. Outra notícia importante, ó. Jihadistas lançam ofensiva surpresa na Síria e combates deixam 200 mortos. Região do norte do país
é o último bastião dos rebeldes, parte de uma ramificação de um grupo terrorista famoso que vocês veem aqui, que trava uma guerra civil contra o regime de Bashar al-Assad já há 13 anos, desde 2011, que é uma imagem até icônica desse conflito que pegou a Síria, o governo sírio, até de certo modo de surpresa. Ó. Uma ofensiva jihadista no norte da Síria provocou mais de 200 mortes, incluindo combatentes e civis, nos últimos 2 dias, em um novo desdobramento da guerra civil dentro da Síria, que já dura mais de 13 anos. Mais de 200 pessoas, dentre as quais cerca de 20 civis, morreram desde da última quarta-feira, dia 27 de novembro, devido a combates na província de Alepo, segundo um balanço divulgado na quinta-feira, dia 28, pelo Observatório Sírio para Direitos Humanos. O balanço registra 182 combatentes que perderam a vida, incluindo 102 de formação jihadista, 19 de facções aliadas, 61 das forças do regime e grupos aliados ao governo de Bashar al-Assad. A guerra civil na Síria, que opõe jihadistas e forças do norte de Bashar al-Assad, ocorre desde 2011, como eu falei, mas um cessar-fogo está em vigor desde 2020, ou seja, 4 anos. Nos últimos anos, apenas combates isolados têm ocorrido. Os rebeldes que chegaram a estabelecer um califado não reconhecido sob a liderança do Estado Islâmico controlam agora uma pequena porção do território, como mostrei inicialmente também para vocês. Como resposta, a Rússia bombardeia Alepo, na Síria, pela primeira vez em 8 anos. Caças russos bombardearam a segunda maior metrópole da Síria pela primeira vez desde 2016, após essa invasão de surpresa dos rebeldes que tomaram a maior parte da cidade das tropas governistas, tá, pessoal? Até tem uma imagem aqui bem interessante também que mostra um pouco dessa situação de carros incendiados em Alepo após o bombardeio da Rússia ter ocorrido. Caças russos e sírios realizaram um bombardeio nesse sábado, dia 30 de novembro, em Alepo, segunda maior metrópole da Síria, depois que insurgentes jihadistas assumiram o controle da maior parte do território da cidade após uma ofensiva surpresa. O mais interessante é que ninguém estava esperando o ataque, até por conta desse acordo que se tinha nos últimos 4 anos de não ter tido, inclusive, nem grandes combates entre eles. Os ataques ocorreram em um momento em que uma aliança de facções rebeldes, liderada pela organização militante islâmica Hayat Tahrir al-Sham, acredito que é assim, se não for me perdoem, né? Penetrou profundamente na cidade, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos com sede no Reino Unido. Fontes militares e sírias afirmam que o povoado nos arredores também sofreram ataques aéreos das forças russas e sírias depois que os rebeldes realizaram uma varredura na região desde quarta-feira, forçando cerca de 14 mil pessoas a deixarem suas casas, de acordo com as Nações Unidas. Desde setembro de 2015, as forças russas têm lutado ao lado das tropas leais ao presidente sírio Bashar al-Assad, em uma tentativa de reprimir a revolta de várias forças rebeldes que seguiu a uma repressão do governo aos protestos pró-democracia, em sua maioria pacíficos, ocorridos lá em 2011. E aí houve uma escalada da guerra, do conflito, que gerou toda uma divisão do país, como a gente vê hoje, tá? Então é importante, voltando lá naquele mapa inicial, é importante saber que hoje a Síria, desde 2011, ela convive com um território bem fragmentado. O território onde está Alepo, inclusive, olha que interessante, né? A gente pensar sobre isso. Nós temos o Irã e a Rússia apoiando as tropas de Bashar al-Assad dentro do território da Síria. Você tem rebeldes, forças rebeldes que são, de maneira não oficial, apoiadas pelos Estados Unidos, pela França, por coalizões que são, teoricamente, geopoliticamente falando, inimigas da Rússia, dentro do território da Síria, apoiando forças que lutam contra o governo. Você tem tropas curdas que lutam também pela anexação, pela confecção de parte de um território para si, pela independência territorial de uma área significativa do que é a Síria hoje. Você tem também as tropas do governo tentando retomar o controle de todo o território, o que nesse momento parece muito delicado, e também áreas rebeldes ligadas a militares turcos ou ao próprio governo da Turquia, que tentam de alguma forma conter essa situação delicada para que esse avanço territorial não vá para o lado da própria Turquia. Você tem um território muito fragmentado. Imagina que hoje o Irã está vivendo uma situação delicada nessa relação de mediação de conflitos dentro do Oriente Médio, visto o que aconteceu com o Hezbollah recentemente,
as grandes perdas que o Hezbollah teve. Você tem o Irã, que retirou grande parcela das tropas que apoiavam e estavam dentro da cidade de Alepo. Você tem a Rússia, que está envolvida em outro conflito maior, né, para ela, que é o conflito na Ucrânia, delicadíssimo. Então não dá para dividir tantas forças, para dar tanto apoio nesse momento à Síria. E nesse momento de fragilidade do governo sírio, pela questão dos seus principais aliados estarem em outras frentes também importantes, essas tropas rebeldes aproveitaram para retomar uma cidade importante. Lembrar que nessa área já teve a formação de um califado islâmico, né? Imaginar que alguns anos atrás, até 2014 principalmente, havia um receio enorme do que isso podia se tornar naquela região entre a Síria e o Iraque, onde a gente tinha ali a tentativa da confecção de um território para um grupo terrorista que estava, de maneira muito brutal, tomando à força porções geográficas, porções territoriais desses países, e que mostrava, através do terror, aquilo que ele buscava enquanto resposta ao dito Ocidente. Então, é importante que a gente fique atento aos acontecimentos, ao que está ocorrendo dentro dessa região, porque, sem dúvida nenhuma, nós precisamos verificar até onde isso vai, né? E se o governo vai conseguir retomar o controle, se essas tropas ligadas aos jihadistas vão conseguir aumentar suas áreas, suas porções territoriais. É importante. Então, claro que eu faço aquele convite, fica atento no canal aí, se inscreve aí para não perder nenhuma atualização sobre esse importante conflito que nós temos aí no mundo.